O Cruzeirão amanhã pega o Vasco, mas do jogo nós vamos falar mais adiante, porque a informação desta manhã caiu como uma bomba no Cruzeiro. O atacante Dudu, afastado do grupo, retirado do grupo, que vai enfrentar a equipe do Vascão da Gama amanhã em Uberlândia. O Cruzeiro, para quem não acompanhou, perdeu o jogo do meio de semana no Chile, perdeu para o Palestino por 2-1, Copa Sul-Americana. Após o jogo, o Dudu deu uma entrevista dizendo que não estava satisfeito, que não entendia o porquê ter saído do time. E hoje a informação da Itatiaia é de que o Dudu foi retirado do grupo, foi retirado do elenco. O Rubens Júnior tá chegando com a informação completa, mas eu já me antecipo, viu, Rubens Júnior? E quero a sua opinião. Você que tá acompanhando aqui, você que tá acompanhando, acha que o Dudu tá certo, não tá, tinha que ter tirado mesmo ou não o Dudu do elenco. Mas ó, o dono do clube criticou os jogadores. O treinador, toda coletiva dá uma cutucada. Toda coletiva fala também do elenco. O Dudu, ele não reclamou do treinador, ele não xingou o time, não xingou. Ele falou que tá insatisfeito, tá no banco. Eu me surpreenderia se o Dudu falasse, não, eu tô feliz no banco, eu adoro ficar no banco, eu quero mesmo é ficar no banco. Eu não vi, honestamente, nada demais que o Dudu falou. Tô insatisfeito. Óbvio que tá insatisfeito. E ele não entendeu mesmo que ele era o melhor do time. O cara tirou ele do time. Ele não pode se manifestar. A gente cobra tanto democracia, direito de expor opinião. Eu não vi nada demais. Agora, será que aconteceu nos bastidores algo mais? Ele foi ser repreendido, não gostou, a garapa azedou? Aí eu deixo com você, viu, Rubens Júnior? Agora, o presidente reclamou dos jogadores publicamente. O treinador, toda coletiva reclama. O jogador não pode falar? Explica pra mim essa história, Rubens Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você. Alô, Nação Azul, sabadão quente, né? Véspera de jogo pelo Brasileiro. E pela manhã a gente trouxe a informação confirmada pela assessoria do Cruzeiro a respeito do Dudu. Cortado, já desembarcou pela manhã junto ao Fabrício Bruno, Thiago, que vai cumprir suspensão e não faz parte dos planos para o desafio de amanhã contra o Vasco. Estamos na apuração, Thiago, e eu posso dizer para você que no início da próxima semana vai ter uma reunião com o Dudu para o Cruzeiro traçar um futuro para o atleta, que seja no clube ou fora dele. O técnico Leonardo Jardim, a gente já trazia informação logo antes, né, da escalação que saiu no Morumbi antes do duelo contra o São Paulo, que foi aquele choque de realidade quando o Cruzeiro teve também o Gabigol fora do time titular. E o Dudu, Thiago, a declaração não é apenas o fato que pesa para esse afastamento. É um conjunto de coisas, isso é apuração que vem deixando a comissão técnica insatisfeita com relação ao Dudu. A assessoria nos confirmou a opção técnica pela ausência do atacante e o Cruzeiro vai se reunir com o Dudu. A gente sabe que ele tem uma personalidade forte e o Dudu, que chegou como uma grande contratação, você dizia bem também, Thiago, correspondendo dentro de campo, acabou sendo tirado do time titular, não gostou, algo mais do que natural, mas não soou bem na comissão técnica e o Cruzeiro vai sim reunir com o atacante para traçar o seu futuro, seja no Cruzeiro ou fora dele. Isso é informação. Cruzeiro vai se reunir com o Dudu, Thiago, na próxima semana. Então, nesse momento, o Dudu está fora dos planos do Cruzeiro, não só para o jogo de domingo, mas como para a sequência também. A princípio, para o jogo de amanhã. Foi cortado, a palavra da comissão técnica é opção por, né, a questão técnica do atleta. Agora. Exatamente. Só que a gente sabe, Thiago, não é apenas aquela declaração, e a apuração da Itatiaia é que o Cruzeiro vai se reunir com o atleta para tentar resolver da melhor forma, e se o caminho do Dudu não for no Cruzeiro, buscar outro rumo para o atacante. Fato é que o Cruzeiro vai buscar a melhor
né, resolução para esse caso, sabendo da qualidade que tem o atacante, mas para amanhã tá cortado, tá em BH e o Cruzeiro vai se reunir para decidir o futuro do atacante Dudu. Olha, vamos trazer a opinião dos comentaristas pra roda. Muita coisa acontecendo nos bastidores. Aliás, Rubens Júnior, você há de se lembrar, nós já trazíamos a informação de que lá no Morumbi, quando o Dudu foi informado de que seria reserva do time, junto com o Gabigol, né? Foi aquela primeira partida depois do jogo do Muxuc Runa. Ele é retirado do time, já teve um problema. O Dudu já havia questionado ali naquele momento, ele não aceitou bem a ausência de ser retirado do time titular, mas ali ficou no banco. E agora vem a informação, então, do afastamento. Aliás, eu tô rindo aqui sozinho. Esse chat nosso do YouTube é demais. O Paulo Fernandes mandou o seguinte: diálogo lá em Uberlândia. Alexandre Matos mandou pro Dudu: Dudu, seu FDP. Aí o Dudu falou: o quê? Isso? Não, Dudu fora da partida. Não dá, né, meu? Não dá. Vocês estão brincando com coisa séria. O Alexandre Oliveira, como o assunto é muito sério, eu vou te chamar de Alexandre. Alexandre Nem Oliveira. minha mãe me chama. Ô, Dudu, eu já falei pro Dudu aqui, ó. O presidente reclamou, já falou, esposa, ninguém falou nada. O treinador, toda coletiva fala de jogador. Outro dia foi a defesa, falou que não tem como consertar a defesa, vai tomar muito gol mesmo, que a defesa é baixa, que não foi ele que escolheu. Todo jogo. O Dudu, no meu entendimento, a entrevista não seria suficiente para afastá-lo. O Rubens Júnior traz a informação de que não é só a entrevista, que teve outros desdobramentos. E aí isso pode vir à tona mais adiante, mas teve sim, mas talvez o Jardim foi lá cobrá-lo, porque você falou isso e virou bate-boca, enfim. Certamente teve outros desdobramentos. Certo é, Alê, que é uma informação muito ruim, prejudicial ao Cruzeiro, pelo momento que já não é bom, que fica ainda mais turbulento. Numa semana de jogos difíceis, o Vasco, que não é grandes coisas, mas é sempre um grande clássico. O jogo é longe do Mineirão, em Uberlândia, já vamos trazer detalhes do jogo, escalação, o que muda, o que não muda, mas vem de derrota, né? O Cruzeiro não consegue emplacar uma sequência e tem Copa do Brasil contra o Vila Nova de Goiás. Ó, se você não tá acompanhando a Série B, o Vila Nova jogou ontem, eu assisti o jogo. O time do Vila Nova corre muito. Marca pra caramba. O time do Vila Nova corre muito pegado. Não vai ter vida fácil o Cruzeiro na Copa do Brasil. Meio de semana contra o Vila de Goiás. Ganhou da Chapecoense. Aliás, nesse momento é líder da Série B, o Vila Nova. Alê, no meio disso tudo, tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Dudu, afastado. Quem perde mais, o Cruzeiro ou o Dudu, Alê? Eu acho que perde todo mundo, viu? E o Cruzeiro não ajuda o Cruzeiro, né? Impressionante, cara. Depois o torcedor, aquele mais apaixonado, mais fanático, e não é uma crítica, é uma constatação. Mas vocês da imprensa querem que... Poxa vida, não é só o torcedor, não. O Cássio também. Segundo o Cássio, a culpa é da imprensa. Então, mas olha só, você citou uma série de relatos de comissão técnica, de presidente, de jogador, que fala um montão de coisa que pode ser resolvido ou deveria ser resolvido internamente, né? Então o Cruzeiro não ajuda o Cruzeiro. Essa é a grande realidade. Eu não tenho dúvida que o Dudu foi chamado para esclarecer o que ele falou à imprensa, né? Porque ninguém dá uma entrevista e o cara fala, notifica, você tá fora. Falou, Dudu, o que você falou? Por que você falou aquilo? O que tá pegando? O que tá pegando, né? O cara não ia mandar ele embora numa entrevista, inclusive que ele foi respeitoso. Ele falou o seguinte, que a gente fica mais preso no trecho que ele fala que ele não tá satisfeito com o banco. E, aliás, o jogador que tiver satisfeito com o banco, esse tem que ir embora, claro, né? Esse cara tem que ir embora. Mas ele fala, não, que eu vou torcer pro companheiro que o treinador escolher e vou o melhor pro Cruzeiro e não sei o que, papapá. Eu acho que essa conversa existiu. Porque é um caminho normal. Vamos chamar o cara para conversar, vamos ver o que acontece. E aí acredito que azedou o caldo. Aí que eu acho que azedou o caldo. Pela declaração pura e simples. Inclusive foi um jogo que o Dudu jogou mal, né? Contra o Bragantino também não entrou bem. E na Sul-Americana ele jogou mal. Mas a queixa dele é uma queixa, inclusive, nossa. O Dudu, quando sai do time, tava bem. Sim. Né? O Dudu não saiu porque machucou, o Dudu não saiu porque não tava entregando, tava bem. Mas é uma escolha do treinador. Assim como e direito do Dudu também não entender, questionar, falar, peraí, eu tô bem. Por que eu saio? Até pra melhorar, me fala por que você não, eu queria mais que você fizesse gol, você não tá fazendo. O titular, o cara que entrou no lugar dele, é melhor que ele?
Não é melhor. Até a gente explicou aqui várias vezes, né? Por que ele coloca o Wanderson, por exemplo, porque o Wanderson entrega mais defensivamente, corre mais, tem intensidade, mas não é melhor que o Dudu. Enfim, eu acho que essa conversa existiu, é um caminho normal, natural que existisse essa conversa, e nessa conversa talvez a coisa tenha dado essa azedada a ponto de afastar o cara, né? Porque se não é uma coisa muito grave, né, o Thiagão? Você dá uma contornada. Já né? tá no banco mesmo, né? Já tá ali na viagem, já, sabe? Então, pra não ter mais confusão. Coloca no jogo, isso. Você deixa ele aqui. Porque senão você meio que apaga o fogo com querosene, né? Você põe ainda mais... O Cruzeiro acabou de ser derrotado pela terceira vez em 3 jogos na Sul-Americana, num grupo horroroso. Sabe, acalma um pouco as coisas, vamos deixar um dia tranquilo só, né? Mas não foi o que aconteceu. Agora, não é simples assim, né? Tem multa, tem o salário, tem um montão de coisa que envolve, tem a janela, tem um montão de... Não é você fala assim, Dudu, obrigado, pode ir embora. Não é assim que funciona, né? Até porque no mercado, dificilmente, eu diria que quase impossível que o Dudu vai encontrar algo parecido. Segundo informações, ele ganha 1,5 milhão por mês. Dudu não vai achar em nenhum clube do Brasil esse salário. Só se de repente for pra uma Arábia. Com o contrato mais longo que ele tem. Exatamente. Então não é simples. A situação não é só esse manda embora e acabou. Não é simples. Mas acho, para responder a tua pergunta mais uma vez, eu acho que perde todo mundo com essa história. Ô, Edu Panzi, você que é um cara mais consciente, agregador, não gosta da agressão? Qual é o impacto disso no Cruzeiro? Porque você tira um, eu imagino o Gabigol já tá pensando, eu sou o próximo. O outro lá, o Matheus Pereira, agora o recado é muito ruim. Sabe por que o Gabigol não tá pensando eu sou o próximo? Por quê? Porque o Gabigol, quando tem entrado bem. O Gabigol, ele passa para todo mundo que tá assistindo aos jogos do Cruzeiro, inclusive pro treinador, que ele tem consciência que ele perdeu a vaga de titular, mas ele tá mostrando que ele quer recuperar. Quase todos os jogos em que o Gabigol é acionado do banco para entrar, ele tem entrado bem. Esse último jogo, para mim, ele foi o melhor jogador do jogo. Não foi do Cruzeiro, foi o melhor jogador do jogo. Porque o Cruzeiro não fez um jogo ruim, o resultado foi péssimo. O Matheus Pereira, ele tem sido utilizado. Ele ficou fora desse porque muitos jogadores foram poupados e ele foi um desse. O Dudu, a partir do momento que ficou fora, que foi sacado do time titular, ele não fez absolutamente nada. Ele não faz por onde voltar ao time titular, porque ele tem entrado mal. Aliás, a cada jogo que ele entra jogando pior. E aí ele vai para uma entrevista zona mista depois e reclama da reserva. Essas são as informações que a gente tem. A gente tem a entrevista do Dudu e a gente tem o jogo. O que ele não está entregando. O resto, a gente supõe. O Leonardo Jardim, quando sacou Gabriel Barbosa e Dudu do time, ele teve uma conversa com cada um deles? Olha, eu tô te sacando do time por isso, eu preciso enxergar isso, eu preciso fazer esse teste. Ele teve essa conversa? Eu não sei. Se ele teve essa conversa, por que o Dudu foi fazer uma cobrança pública sendo que o treinador já tinha justificado para ele? Se ele teve essa conversa. Se ele não teve, se ele não justificou pro Dudu a ausência dele, eu já acho um erro de gestão do Leonardo Jardim. E aí o Dudu ir para o microfone e reclamar, pra gente é maravilhoso, pra imprensa, pra ter notícia, pra ter uma matéria, pra gerar debate. A entrevista do Dudu pra gerar debate é maravilhosa. E é um direito dele, Dudu, falar, né? Claro, é um direito dele, mas você tem que pensar. Porque quando você reclama que o seu treinador te tirou do time titular e fala que você não tá acostumado a ser reserva e não entende o porquê, tem um cara que tá no seu lugar, que provavelmente tá ouvindo e fala, mas eu entendo, eu tô entregando mais que ele. Eu entrego mais na ideia de jogo, por que ele vai falar externar isso? E eu? Esse cara que ficou na reserva enquanto ele estava titular nunca foi pro microfone reclamar. Então, a gente tem informações... Mas se o dono do clube reclama dele, o treinador dele não, né? Quer dizer, acaba sendo. Não, o dono do clube nunca citou o nome do Dudu. Dono do clube fez uma reclamação porque o clube não entrega. O dono do clube botou 300 milhões lá e os caras estão perdendo de todo mundo. Mas aí ele pode chegar e expor o cara dessa maneira? Ele não expôs o Dudu, ele expôs... ele reclamou... Não? O Pedro Lourenço, Thiago, ele reclamou do time. Se time. arrependeu de contratações. Thiago, se o Pedro Lourenço fosse pro microfone e falasse que tá tudo bem, numa boa, aí o Pedro Lourenço estaria errado. O Pedro Lourenço, depois de perder pro Muxuque Runa, pro Palestino, pro União Santa Fé, pro América, tudo bem.
O Pedro Lourenço, o que o Pedro Lourenço falou no microfone, ele não mentiu. Não, você não tá entendendo. O Pedro Lourenço é um direito dele. É um torcedor assim dono do como clube. é o direito do Dudu. Tudo Eu bem. só não entendo por que o Dudu é sacrificado. Se o presidente fala, o treinador fala, aí eu digo que o Dudu fala, ô, Thiago, cai. mas tá muito claro que o Dudu não foi cortado do time pela entrevista que ele deu apenas. A entrevista é uma parte Do problema. da história toda. É por isso que eu trago aqui a dúvida. Teve conversa do Jardim com o Dudu e o Gabriel Barbosa antes? Mas treinador tem que dar satisfação pra jogador? Pra alguns tem. Pra alguns ele tem. Até porque eu já falei isso aqui. Ninguém sabe como que o Cruzeiro foi lá no Palmeiras, no Flamengo, pra tirar Dudu e Gabriel Barbosa de lá. Onde eram ídolos, sentado no banco eram ídolos. Você vai vir pra cá porque vocês serão pilares. Eu não duvido que isso aconteceu. Então o Dudu não voltou pra Belo Horizonte, pra esse jogo em Uberlândia, por causa da entrevista só. É claro que existem coisas além disso que a gente não sabe. É aquela velha história do Rafael Sobe, vocês não sabem, vocês só sabem 10%. É aquela velha história do Muricy, vocês só sabem 30%, e a gente só sabe isso mesmo. Então não existe santo na história. Eu não vou comprar boi do Dudu, e o que o Dudu tem me passado é suficiente pra ele não estar jogando, cara. Olha o que o Dudu tem jogado nos jogos que ele entra. E aí, como exemplo, é o Gabriel Barbosa. Olha o Gabriel Barbosa quando sai do banco e entra o que ele tá entregando. O Gabriel Barbosa já botou dúvida eu não tenho dúvida que já tem uma pulga atrás da orelha do Jardim pro Gabriel Barbosa voltar ao time titular. Ele jogou muita bola lá no Chile. Agora, o Dudu, a pulga atrás da orelha. É que eles estão sem dormir, né? Tem olheira. A pulga atrás da orelha do Jardim em relação ao Dudu esse cara não quer. Esse cara não quer. Ou ele é titular ou ele não quer jogar, ele não quer ficar. Então, o que o Dudu tem me passado é isso. O que a gente não sabe, eu não posso falar aqui. Tomara, eu me preocupo, viu, Rubens Júnior? Tomara que isso não afete dentro de campo o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um compromisso importantíssimo contra o Vasco. O Cruzeiro tem um jogo duríssimo pela Copa do Brasil. E vamos ver qual vai ser o reflexo desse acontecimento e, claro, né, de tudo que vem vivendo o Cruzeiro aí dentro de campo, que é aquilo que a gente vê, como disse o Edu Panzi, e do que a gente sente e sabe também das coisas nos bastidores. A turma tá me chamando aqui de viúva do Dudu, que eu tô defendendo o Dudu. Não, eu estou defendendo o direito que o Dudu tem de se manifestar, de não estar contente com o banco, que eu acho muito justo. Acho também justo ele não entender por que saiu do time. Foi uma fala normal. E, no meu entendimento, sim. Muitas pessoas não entenderam, acham que não, que foi um absurdo ele ter falado aquilo. Eu não acho, eu acho um direito dele. E vocês acham anormal o treinador achar que ele tá bem e não tá bem tirar ele do time? Mas eu não entendi, eu achei, todo mundo achava que ele tava bem, né? Tudo bem, mas o treinador tem outra ideia na cabeça, por exemplo. Mas ele tem que pagar essa conta, ele tem que segurar a bronca. O Dudu saiu do time do Cruzeiro, o Cruzeiro piorou ou melhorou? Desempenho. Piorou ou melhorou? Melhorou, Thiago. Melhorou. O Dudu saiu do time, não só o Dudu, os outros também, o Wallace, Gabriel Barbosa, e o Cruzeiro melhorou. Não vem falar que não melhorou, não. Melhorou 2 jogos, fez um bom jogo do Bahia e o São Paulo. Não, fez um bom jogo contra o São Paulo, fez um bom jogo contra o Bahia, fez um bom jogo contra o Palestino. O Cruzeiro perdeu do Palestino, mas não jogou mal, Thiago. E com o Bragantino. Não jogou mal. E contra o Bragantino o jogo não foi ruim também, não. Vamos lá, o desempenho não tá ruim. Os resultados, sim. Falar que o Cruzeiro jogou mal foi um desastre contra o Palestino, não foi. Só pegar o jogo e olhar. Foi bola em cima da linha no mesmo lance. Foi goleiro fazendo defesa. O Cruzeiro tomou 2, 3 ataques e tomou 2 gols, com falha do goleiro e tudo. Enfim, o Cruzeiro não tem jogado mal. O Cruzeiro melhorou com a ausência desses jogadores. Aí eu venho e falo de novo. Os que saíram, o Wallace fez um jogo ruim contra o Palestino? O melhor jogo dele. Eu também acho. O Gabriel Barbosa fez um jogo ruim? Ou tem entrado mal? Ele poderia ter se consagrado se o Lautaro fizesse os gols. Exato. Né? O Dudu fez um jogo ruim ou tem feito jogos ruins? Tem. Então, esse cara tá mostrando dentro de campo também a sua insatisfação e ele não pode fazer isso. Porque o Gabriel... Você acha que o Gabriel Barbosa tá satisfeito, reserva? Você acha que o Wallace tá satisfeito? Eles não estão. Então, eles estão dentro de campo mostrando pro treinador que, a gente não pode ser reserva. Eu tô jogando bem, eu voltei bem e eu tô colocando uma pulga atrás da sua orelha. O Dudu não, cara. O Dudu tá chancelando a reserva dele. Dentro de campo e nas palavras. 12h, 37 minutos. Tomara, viu? Tomara que isso não cause um reflexo grande dentro do elenco no compromisso de amanhã. Ou um bom reflexo, se for o caso, se tiver acontecido algo além daquilo que a gente saiba, como citou o Edu Panzi. Rubens Júnior vai trazer já a escalação. Será que o Lautaro vai jogar de novo? Vai ter Lautaro no ataque do Cruzeiro? Como é que fica o time do Cruzeiro para amanhã, repito, sem o Dudu?